E como organizar o uso da ventilação não invasiva? Como organizar o uso da ventilação não invasiva? Aquele passo a passo inicial. Vamos lá. Então, qual é esse passo a passo para você fazer o ajuste da ventilação não invasiva? Qual é o passo a passo? Vou tentar desenhar um gráficozinho aqui. Gráfico não, né? Um organogramazinho aqui para ver se fica bom para vocês. Primeira coisa que você vai fazer, saber se o paciente tem indicação clínica. Pá, você que sabe se o paciente tem indicação. Então, a primeira coisa é indicação. Que aí siga o processo DCTA. Ah, Antônio, eu não sei o que é o processo DCTA. Esse é o processo conhecido por meus alunos, que eu já falei aqui nos conteúdos, para ter essa indicação clínica. Depois você vai selecionar a interface. Qual a máscara que você vai utilizar? Vai utilizar a máscara nasal? Para reabilitação pulmonar, eu preciso fazer uma orofacial. Para reabilitação pulmonar, desconfortável o paciente, né? Bota uma máscara nasal confortávelzinha, o paciente consegue se movimentar melhor, vai estar fazendo exercício. Então, a paciente para insuficiência respiratória, que ele abre a boca, bota uma oro nasal, ele precisa daquilo dali, daquele suporte. Então, importante saber isso. Indicação clínica que você avalia, indica. Escolha da interface que você vai fazer. Seleção do modo ventilatório. Modo. Vai ser CPAP, se vai ser BIPAP. Modo e ventilador, né? Se vai ser um ventilador portátil, se vai ser ventilador à beira-leito, se vai ser PCV, se vai ser PAV. Você vai escolher o modo ventilatório de acordo com o caso concreto, seguindo o DCTA. Então, se o paciente está com hipercapnia, com acidose respiratória, poderia colocar em PCV com ajuste à frequência respiratória? Poderia, né? Você quer dar mais uma frequência controlada para o paciente. Então, tem que ter o modo ventilatório de acordo com o que você avaliou. Depois são os ajustes. E aí eu vou apagar isso daqui para chegar na parte dos ajustes. Lembrando que sempre tem que ter indicação e contraindicação, né? Pegou aí? E aí agora você vai fazer os ajustes. Você já precisa começar com a pressão lá em cima que foi indicada para o paciente? Não, o paciente não vai aceitar. Tem um exemplo mesmo de uma paciente, ela era fonoaudióloga do hospital que eu trabalhei há faz tempo já, né? Daqui a pouco tempo, mas não. Estou 15 anos de formado já. E eu trabalhei num hospital, muito bom hospital. Saí de lá porque tive melhores oportunidades. Já progredindo na carreira. Mas trabalhei no hospital em Recife. Eu sou de Recife. Morei 6 anos no Rio, quando eu passei no concurso Corpo de Saúde da Marinha. Sou fisioterapeuta da Marinha, fui morar no Rio, mas consegui voltar de novo. Mas antes disso, há um tempo atrás, lá, até 2011, 2006 a 2011, começo de 2011, eu trabalhava no hospital, excelente hospital. E aí tinha uma fonoaudióloga que era conversando comigo, ela ficou internada no hospital e disse que uma vez, quando ela ficou internada, era um pós-operatório de cirurgia abdominal, ela disse que a pior coisa que ela teve durante a internação na UTI foi fazer ventilação não invasiva. Eu disse, não, pô, mas quando a pessoa está precisando, não sei o quê. Ela disse, mas não foi assim que aconteceu. O fisioterapeuta chegou, não falou nada comigo e colocou a máscara, uma pressão gigantesca lá, eu não sabia nem o que estava acontecendo, vontade de vomitar e não sei o quê. Não tolerei, comecei a ficar desconfortável, fizeram medicação para mim e, veja, porque não explicou. Então, dentro desse espaço, tem que explicar ao paciente. E quando você vai explicar, ajustar com uma pressão um pouco mais baixa, então você inicia com baixas pressões, só no início, certo? Porque tem paciente que vai precisar de pressões maiores, mas você inicia com baixas pressões, para ele sentir aquilo dali. Tem umas coisas que podem modificar isso? Pode. O paciente está com um edema agudo de pulmão gigantesco lá, totalmente desconfortável, está já desorientando, aí você pode colocar uma PIP mais alta logo e colocar para tentar reverter esse edema agudo. Mas, pegando num contexto geral, inicia com baixas pressões e vai aumentando de forma gradual. Vai aumentando gradualmente. Mas vai aumentando gradualmente aí de qualquer forma? Não, para cada caso é um caso. DPOC vai aumentar a pressão de suporte, edema agudo de pulmão vai aumentar a PIP ou o CPAP, se o paciente tiver com CPAP. Para reabilitação pulmonar, vai ajustando as duas pressões que ele precisa, a pressão inspiratória e a pressão expiratória. Então, para cada paciente, você vai ter uma alteração. Quando você ajusta isso e vai aumentando gradualmente, tem que fazer o quê? Monitorização. Isso ficou claro. Ok. Quais os valores começar? Você vai começar com um CPAP ou uma PIP de 3 a 5 e ir aumentando de forma gradual para a indicação que você tem.
para a indicação que você tem. Então, para um edema agudo de pulmão, vamos falar esses dois casos que têm um grau de evidência mais alto, até atingir em 10 centímetros de água. Para um DPOC, 7, 7,5, 8, você vai ver ali se na monitorização gráfica está ganhando volume expiratório, está tendo repercussão boa essa pipa. Pressão de suporte, ou a pressão de suporte, né? A diferença importante entender isso. No ventilador portátil, a gente tem IPAP e EPAP. IPAP é a pressão inspiratória, então o IPAP é a pressão de pico no ventilador beira-leito. IPAP é a pressão inspiratória, EPAP é a pressão expiratória. A diferença da pressão ins para a pressão ex é a pressão de suporte. Então, não são sinônimos pressão de suporte e IPAP. Não são sinônimos. Então, se um paciente está utilizando o ventilador beira-leito com IPAP de 12, você não vai... Não, desculpa. Se o paciente está utilizando o ventilador portátil com o IPAP de 12, você não vai colocar uma pressão de suporte de 12 se você passar por um ventilador beira-leito. Você tem que ver a diferença que estava acontecendo, do IPAP para o EPAP. É essa a diferença que é a pressão de suporte. Então, você, se for fazer um BIPAP ou uma pressão de suporte, é aí que você ajusta a pressão de suporte. No CPAP, não precisaria. E aí você vai ajustar para atingir de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Você não sabe a altura do paciente? Sabe a altura, vai ver se atinge de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, podendo iniciar com a pressão de suporte aí de 7 a 12. E aí você vai fazer o ajuste para ver se está atingindo aquela pressão, aquele volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Lembrando, um paciente de 1,90 m não tem um pulmão maior. Desculpa. Apaga o que eu falei. Um paciente de 120 quilos não tem um pulmão maior do que um paciente de 60 quilos. É a altura que vai indicar o peso predito. Quanto maior o paciente, maior vai ser o volume corrente absoluto. Por isso que você multiplica 6 vezes o peso predito e existe a fórmula do peso predito. Com uma bagunça isso daqui, mas quem está acompanhando. E depois disso, monitorização. Qual a monitorização que você vai sempre observar no paciente na ventilação não invasiva? Você vai observar saturação, PaO2, PaCO2, trabalho ventilatório e nível de consciência. São os que você vai mais utilizar para avaliar, né? Principalmente para insuficiência respiratória. Você vai utilizar mais isso. Mas não são só esses. Um passo a passo replicável, que isso é muito pouco, é apenas um pouquinho do que você precisa. É muito pouco ainda. É muito mais do que isso. Mas aqui você já começa a pensar de uma maneira diferente.